Olá pessoal, sejam bem-vindos à semana 5 da disciplina de computação afetiva aplicada à educação. Nessa semana 5 vamos falar das diferentes teorias de emoções. Como vimos na semana 2, a emoção é conceitualmente um tipo de estado afetivo também chamado de fenômeno afetivo, assim como o estado de ânimo. Embora as emoções sejam estudadas desde a Grécia Antiga, não há ainda consenso entre os pesquisadores de ciências sociais sobre o que é uma emoção. No entanto, é bem aceito entre os pesquisadores que a emoção é o resultado de vários componentes do corpo e do cérebro. Por exemplo, Sherry diz que a emoção é um episódio de mudanças sincronizadas e interrelacionadas nos estados de todos ou da maioria dos 5 componentes do subsistema do organismo em resposta à avaliação de um evento de estímulo interno ou externo como sendo de grande importância para um organismo. Os 5 componentes dos quais o Sherry fala são os componentes cognitivo, o neurofisiológico, o motivacional, o de expressão motora e o de sentimento subjetivo. Segundo essa visão, sentimento não pode ser confundido com emoção, uma vez que sentimento representa apenas um componente em específico da emoção, denotando o processo de experiência emocional subjetiva, como havia falado na semana 2. Essa visão das emoções como resultado do processo de vários componentes é o enfoque da teoria de componentes das emoções, que vamos falar um pouco mais nas próximas videoaulas. No entanto, dependendo da linha teórica que os pesquisadores seguem, eles se dedicam a estudar um desses componentes da emoção. Por exemplo, os psicólogos comportamentais se interessam mais especificamente pelo componente de expressão motora. Esse é o caso do Paul Ekman, que se interessa particularmente pela expressão facial de emoções básicas. Os teóricos que defendem um modelo de emoções básicas acreditam que existe um conjunto de emoções, geralmente 6 emoções, como havíamos visto, como raiva, medo, surpresa, alegria, tristeza e nojo, que são universais, ou seja, possuem o mesmo padrão comportamental e expressivo de reações, e que teriam surgido durante o curso da evolução humana como estratégias adaptativas de resposta emocional. Falamos um pouquinho das emoções básicas na semana 2, e vamos ter nessa semana uma videoaula dedicada a ela. Por outro lado, os pesquisadores em psicologia cognitiva têm se interessado mais especificamente pelo componente cognitivo das emoções. Esse componente é responsável pelo appraisal, termo que poderia ser traduzido como apreciação ou avaliação. Appraisal é o nome dado à avaliação cognitiva de situações e eventos antecedentes a uma emoção. Ao perceber um estímulo, o cérebro executa uma avaliação cognitiva, o appraisal. Dessa forma, as emoções e sua intensidade dependem e são disparadas e diferenciadas por processos cognitivos de avaliação do valor ou do significado emocional de uma situação. Para que você possa entender de forma mais concreta o significado de appraisal, vamos ver um exemplo ilustrativo. Uma professora nos contou que ao entregar a prova corrigida a 2 alunos, o Paulo e a Fernanda, eles tiveram reações opostas. Embora os dois tivessem tido a mesma nota, que era uma nota próxima de 9/10, Paulo ficou muito contente com seu desempenho. A professora podia notar pelas suas expressões faciais e corporais que ele estava alegre, mesmo que surpreso, com a sua nota. Já a Fernanda, que era muito exigente consigo mesma e geralmente tirava notas ótimas, ficou visivelmente decepcionada com o resultado daquela avaliação. Isso porque esse evento, o resultado dessa avaliação, foi avaliado de forma diferente por esses 2 alunos, de acordo com as suas expectativas e objetivos pessoais. Nós também vamos falar especificamente das teorias de appraisal nessa semana, ok? Numa próxima videoaula. Existem ainda outros modelos de emoções, tais como o modelo multidimensional de emoções. Esse modelo acredita que as emoções podem ser diferenciadas por 2 fatores principais, valência e ativação. A ativação é também chamada de alerta fisiológico.
Alerta fisiológico é uma expressão genérica usada para descrever a ativação fisiológica, como o aumento na atividade cerebral ou as respostas autonômicas aumentadas, como taquicardia ou tensão muscular. O modelo multidimensional foi popularizado pelo modelo circunflexo de Russell, em que uma emoção pode ser situada em um plano de 2 dimensões, dividido em 4 quadrantes pelos eixos de valência e ativação. Por exemplo, a emoção raiva fica no quadrante 4, por ter valência negativa e alta ativação. Já o estado afetivo satisfeito se situa no quadrante 2, por ter valência positiva e baixa ativação. Além desses, existem teorias que tentam explicar a origem das emoções. De acordo com a teoria de James Land, a percepção das manifestações corporais vem antes da pessoa sentir a emoção, ou seja, primeiro seu corpo reage e por perceber essas reações corporais, você sente a emoção. Por exemplo, quando um urso lhe ameaça, você começa a suar, sente seu coração batendo e corre se possível. Essas respostas produzem em você a emoção do medo. A teoria de James Land é assim chamada porque ela foi postulada independentemente, mas ao mesmo tempo, pelos pesquisadores William James e Carl Land no final do século XIX. É importante ter em mente que naquela época não havia mídia eletrônica e por isso era comum que cientistas em cantos diferentes do mundo fizessem descobertas ou propôssem teorias similares. Essa teoria, gente, ela é muito contestada porque existem emoções diferentes que possuem as mesmas manifestações corporais. Assim, seria difícil para o corpo ativar diferentes emoções pelas mesmas manifestações corporais. Nos anos 20, o Walter Cannon fez algumas objeções à teoria de James. Philip Bard, aluno de Cannon, mais tarde expandiu essas críticas dando origem à teoria da emoção de Cannon-Bard. Eles acreditam que a emoção e as reações físicas acontecem independentemente, mas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando um urso lhe ameaça, você simultaneamente sente medo, começa a suar, sente seu corpo pulsando e corre se possível. Nos anos 60, os psicólogos sociais Stanley Chatter e Jeremy Singer propuseram uma nova teoria que seria uma junção dessas duas teorias. Eles achavam que a teoria de James Land estava certa em equiparar a percepção da reação do corpo com uma emoção, mas concordavam com Cannon, Bard, quando diziam que existem muitas emoções diferentes para ser possível acreditar que cada uma tem uma manifestação corporal diferente. Esses pesquisadores propuseram a teoria dos 2 fatores da emoção. De acordo com essa teoria, uma pessoa experimenta mudanças fisiológicas e aplica um rótulo cognitivo para explicá-las. Por exemplo, quando um urso lhe ameaça, você começa a suar, sente seu coração pulsando e corre. Você então rotula essas ações corporais como respostas ao urso. Como resultado, você também identifica que está experimentando medo. No entanto, pode acontecer das pessoas, ao identificarem certas manifestações corporais, rotularem erradamente uma emoção. Por exemplo, em um experimento muito interessante, os pesquisadores fizeram homens atravessar uma ponte firme e uma ponte instável. Essa ponte instável ficava em cima de uma forte correnteza de um rio. No meio das pontes havia uma linda mulher que lhes fazia pergunta e dava um número de telefone. Os homens que atravessaram a ponte instável ligaram mais para essa mulher após o experimento. Será que eles não interpretaram incorretamente de que as reações corporais de medo deles eram, na verdade, de atração física? Então, nessa semana, iremos nos focar mais detalhadamente nos modelos de componentes, appraisal e de emoções básicas. Além desses 3 principais modelos que tentam explicar como as emoções surgem e se manifestam, vamos falar também das principais teorias que buscam explicar o que nós humanos fazemos para regular nossas emoções, ou seja, tentar dissipar as emoções negativas e permanecer em emoções positivas. Gente, então, por essa videoaula é apenas isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!